Provérbios, capítulo 27, versículo 1, está escrito: Não se gabe do dia da manhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho, e não você mesmo. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor, e a impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Nessa sequência aos diversos provérbios ainda contidos nesse livro de sabedoria, nós encontramos um ensinamento valioso a respeito de nós não nos gabarmos do dia da manhã. Quantas pessoas, não é mesmo, têm como ser certo que no dia de amanhã, futuramente, irão fazer isto ou aquilo, quando na verdade o próprio apóstolo Tiago escreve em sua carta que nós não sabemos aquilo que vai ocorrer no futuro. Por isso, Salomão nos ensina a importância de nós não fazermos isso, porque nós não sabemos o que irá acontecer no futuro. E isso é a verdade, nós não temos como saber isso. Por isso é tão insensato nós termos como garantia algo que ainda é futuro, algo que é incerto. No versículo 2, nós entendemos que é importante nós deixarmos que outras pessoas louvem a nós, elogiem-nos, e não nós mesmos buscarmos a própria exaltação, porque isso é uma coisa de insensato, algo de tolo. Porque se uma pessoa sabe que nós fazemos algo de valor, essas pessoas irão valorizar, irão nos elogiar. Não é sensato, justo e sábio nós mesmos buscarmos a própria honra. No versículo 3 nós vemos que a ira do insensato é uma coisa pesada, algo difícil de ser lidado, por isso que é importante nós evitarmos pessoas assim e não sermos também assim. No versículo em seguinte, nós também vemos que a ira é algo ruim, mas a inveja a supera porque é algo que é capaz de apodrecer nossos ossos. Nós iremos ver também isso em outra passagem, por isso que a ira também é tão perigosa. Em seguida, nós vemos que é muito melhor a repreensão franca, alguém que disciplina alguém abertamente, do que ter um amor encoberto, do que não fazer isso de forma explícita, exposta, porque é capaz de trazer alguém ao entendimento, a uma vida mais sábia. Versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa um favo de mel, mas para o faminto até um amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como óleo e perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone seu amigo, nem um amigo do seu pai. Não vá para casa do seu irmão no dia da adversidade, mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. No versículo 6 nós vemos que as feridas feitas pela que amam, daqueles que nos amam, é melhor do que os beijos daqueles que nos enganam. E isso é uma verdade. É mais importante, mais valioso a pessoa que é uma amiga, que tem a amizade verdadeira, mas que às vezes nos fere para nos buscar crescer, fazer-nos amadurecer, do que alguém que nos bajula, que nos elogia de forma mentirosa, que apenas quer que nós fiquemos com o ego exaltado, mas não irá nos trazer o verdadeiro crescimento. Depois nós vemos que aquele que está farto, ou seja, que está saciado, que tem seu prazer já satisfeito, pisa o favo de mel. Para ele, o mel, algo que talvez traria prazer, não precisa mais para ele. Mas alguém que está necessitado, alguém que está faminto, até aquilo que é amargo é doce. E isso nos faz lembrar e nos faz meditar. Será que nós estamos satisfeitos naquilo que nós temos? Porque se nós estamos satisfeitos, então quando algo vir para nós e que talvez não seja lícito, nós iremos aceitá-lo, assim como alguém que está faminto e vai aceitar aquilo que é amargo. Aquilo que é amargo vai se tornar doce. Mas para as almas satisfeitas, então até aquilo que é doce vai ser rejeitado. Nós iremos rejeitá-lo. Depois nós vemos que aquele que vagueia longe do seu lar é como uma ave que está fora do seu ninho. Quando nós estamos fora da nossa casa, nós estamos com saudades desse lugar. É natural que nós tenhamos saudades da nossa família. E existe até um termo em inglês para isso, homesick, é a doença pelo lar. Quando nós estamos estudando fora, por exemplo, trabalhando fora, é natural que nós estejamos com saudade, tal como Ulisses, que estava na guerra de Troia e tinha saudades da sua terra de Ítaca. Por isso que também nós, como aves que estão fora do seu ninho, tendemos também a ter saudades da nossa casa. No versículo 9, nós vemos que, como perfume e o óleo que alegra o coração, também é a doçura daquele que encontra o conselho cordial. Da mesma forma que nós temos um conselho que nos traz cordialidade, que nos traz crescimento, também isso é doce, assim como perfume e como óleo. É importante nós valorizarmos o conselho.
Depois nós vemos que é importante nós não abandonarmos o nosso amigo e nem aquele que é o amigo do nosso pai, ou seja, não abandonar aquelas pessoas que estão aliançadas conosco, porque isso é uma coisa importante, termos aliança com os outros, valorizarmos, honrarmos as pessoas e buscarmos também ser pessoas que vão ajudar os outros, porque no dia da adversidade, certamente nós iremos precisar de alguém. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por uma mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz, logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. No versículo 11 nós vemos mais um aconselhamento paterno, onde o pai diz que é importante seguir o seu conselho, seguir a sabedoria, para que assim tenha alegria. E nós, quando, mais uma vez eu já falei isso, mas é importante retomar, quando nós cumprimos princípios, quando nós vivemos a vida sábia, justa, sincera, piedosa, nós tendemos também a trazer alegria para nossa casa. Isso é aquilo que Salomão coloca aqui. E nós ainda daremos, então, a justificativa para que eles possam ser um bom testemunho, ser um bom exemplo para aqueles que afrontam a nossa família. Depois, aquele que é prudente vê o mal e se esconde. Quando nós temos prudência, nós somos capazes de perceber o mal a quilômetros de distância e nos afastar. Mas, em contraste, aquele que é ingênuo avança, segue em frente e sofre consequência. Nisso está importante nós buscarmos a sabedoria, buscarmos ter o um entendimento, sermos pessoas maduras, para que quando o mal, quando algo ruim aparentar para nós, nós estivermos longe dele e nós não sofremos a consequência como alguém que é tolo, ingênuo e insensato. Versículo 13, aquele que é um avalista, alguém que é fiador, tende a sofrer suas consequências. Então isso é importante nós evitarmos servir de penhor para alguém. No versículo 14, a minha versão falou que se alguém bem diz, mas outras versões falam se alguém dá bom dia. Ou seja, quando nós temos aquele meme da segunda-feira, né? A segunda-feira tende a ser um dia difícil. Então, quando nós acordamos alguém de manhã para dar bom dia, certamente seu dia não vai ser bom. Então, ter sabedoria, até mesmo em nossa posição, no nosso posicionamento, nossa comunicação interpessoal com os outros. Aqui também nós vimos que, como a goteira é algo que é irritante, no dia chuvoso, também é aquela pessoa que é irritante para o seu próximo. E isso está importante nós evitarmos ser pessoas que irritam, pessoas que são inconsequentes e que não trazem prazer, que não trazem satisfação e não são bem vistas aos olhos dos outros. O ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Nós iniciamos vendo que, assim como o ferro afia o outro, também o próximo afia o outro. Nós precisamos ter outras pessoas ao nosso redor para que elas possam nos mostrar onde nós estamos errando, onde nós precisamos crescer. Da mesma forma com que o ferro vai afiar o ferro e torná-lo mais puro e afiado. Em seguida, nós vemos que aquele que cuida da figueira vai comer do seu fruto. Isso é uma verdade, uma constatação. Como nós fazemos aquilo que é certo, nós tendemos a colher frutos bons. Nós, quando trabalhamos da forma certa, nós tendemos também a ter aquilo que vai nos sustentar. Isso é importante sermos diligentes, sermos trabalhadores, não sermos preguiçosos. A água reflete o rosto, da mesma forma com que a consciência, o nosso coração, vai refletir aquilo que nós temos. Por isso que é importante nós cultivarmos sentimentos, emoções boas, para que assim nós possamos refletir coisas boas em nosso coração também. No versículo 20, Salomão compara o mundo dos mortos, o Sheol, o abismo, a sepultura, com a ambição, com a ganância humana. Isso é verdade. Quanto mais os homens querem, quanto mais as pessoas têm, na verdade, mais elas vão querer. Isso é algo ruim, porque não dá fim à ambição e à ganância humana. E o final é morte, assim como o próprio abismo. Por isso que é tão importante nós buscarmos nos saciar, nos satisfazer. A ambição é boa? O desejo de crescer é bom? Sim, mas existe um limite, existe um teto. Não é querer vencer a todo custo. Nisso é a ganância. Esse é o conceito de ganância também. Depois nós vemos que, assim como o crisol, aquilo que purifica a prata,
e o forno prova o ouro, também o homem é provado pelos elogios que recebe. Nós somos provados quando a pessoa nos elogia. Um elogio, de acordo com Roberto Chiniachik, e é um conselho muito bom, é como um doce. É como um doce de leite, por exemplo. É gostoso experimentarmos, mas depois fica enjoativo. Nós não podemos nos mover por elogios. Isso é aquilo que Salomão aqui vai nos ensinar. Mesmo que você moísse o seu insensato como se só coceral no pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecerem os renovos e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Nessa conclusão, capítulo 27, nós aprendemos a importância de sermos trabalhadores, que, na verdade, nós iniciamos falando sobre aquele que é insensato. Nós iniciamos sobre aquele que é insensato. Que aquele que é insensato, tolo, não vai ser capaz de ser disciplinado e crescer. E depois nós entendemos a importância do trabalho. No versículo 23 em diante, eu falar sobre a importância de nós conhecermos o nosso campo. Aqui, como era uma sociedade agropastoril, ainda então, o exemplo do campo, o exemplo das ovelhas é algo diário, mas para nós podemos colocar no nosso cotidiano. É importante nós buscarmos trabalhar, buscarmos enriquecer, prosperar, abundar, para que assim nós possamos ter uma vida próspera, termos uma vida digna realmente. Capítulo 28 está escrito: os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Nós iniciamos no capítulo 28 falando que, como o leão, também o justo é intrépido. É alguém com intrepidez, alguém com coragem, alguém que não é tolo, que é insensato, mas alguém prudente e capaz de seguir frente aos seus medos, seguir apesar, a despeito dos seus medos. Ao passo que o ímpio foge porque ele não é capaz de ter um fundamento alicerçado em sua vida. No versículo 2 nós vemos que como existe um contraste, existe na verdade uma correlação entre o pecado, entre a iniquidade e também o sofrimento da sociedade. Então quando os ímpios prosperam, governam, também a sociedade, a nação governada por eles, tende a sofrer também. Mas quando existe um sábio, alguém prudente, como Platão falava sobre a importância de termos líderes filósofos, governantes que amam a sabedoria, que têm a verdade no seu coração, também a sociedade, a prudência e a ordem serão mantidas. No versículo 3, nós vemos que aquele que oprime os pobres, ou o pobre que oprime os outros pobres, também é como uma chuva que destrói as colheitas. Isso é tão importante nós buscarmos ser pessoas que vão ser generosas e não oprimir os outros. Depois nós vimos que aqueles que abandonam a lei e elogiam os ímpios, na verdade, aqueles que abandonam a lei vão elogiar os ímpios, ao passo que aqueles que aguardam o mandamento vão se indignar contra eles. É a importância da justiça, da integridade. Depois nós vemos que aquele que busca ao Senhor entende a tudo. Isso é muito importante. Quando nós buscamos entender a Deus, conhecer ao Senhor, ao Criador que fez todas as coisas, então nós vamos entender tudo. A razão está alicerçada também na ciência, na religião, na verdade, na fé, na espiritualidade. Porque um leva ao outro. A fé alicerçada no conhecimento de Deus vai trazer um entendimento melhor de quem Deus é e da criação também que Ele faz, daquilo que Ele tem para nós. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas os companheiros dos comilões envergonham seu pai. Quem aumenta seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece dos pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas que confessa e abandona alcançará misericórdia. Nós entendemos aqui então que aquele que é pobre e é melhor porque anda na sua integridade, aquele que é pobre e anda na integridade está em melhor estado, melhor situação do que aquele que é rico, que é perverso nos seus caminhos. Isso é importante. Às vezes a gente tenta exaltar muito a pobreza, a humildade,
a humildade no sentido de pobreza, de fato. Mas não vale nada a pessoa ser vulnerável socialmente se ela não é capaz de ter princípios. Isso é aquilo que o Salomão coloca aqui. Porque é melhor ter um pobre que é íntegro, que é justo, do que alguém que é rico, mas anda em perversidade. Eu poderia falar muito, muito aqui, mas o tempo não vai permitir. Então eu vou falar alguns versículos-chave. Versículo 8 vai falar que aquele que aumenta seus bens com juros e ganância ajuda-os para que se compadece com os pobres. Isso é uma verdade. As pessoas que enriquecem sem princípios tendem a empobrecer depois, a se tornarem miseráveis, porque não sabem gerir, gerenciar, administrar seus bens. Isso acaba fazendo que elas fiquem ricas no momento, mas depois seus bens, suas riquezas serão direcionadas para alguém que é capaz de direcioná-lo da forma mais certa. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. Isso aqui está a sabedoria aos nossos próprios olhos. Nós, quando conhecemos a sabedoria, conhecemos a fonte da sabedoria, nós entendemos que nós não somos sábios de fato. E isso é aquilo que Salomão está falando aqui. O pobre que é sábio conhece muito bem, enquanto o homem é rico e é sábio aos seus próprios olhos. Aquele que conhece sabedoria vai conhecer de fato. Aquele que entende, que acha que é sábio aos seus próprios olhos, mas na verdade não tem a sabedoria em si. Versículo 13 também é uma passagem muito importante que vai falar que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e abandona alcançam misericórdia. Quando nós temos transgressões acumuladas no nosso coração, nós tendemos a sofrer, tendemos a pagar e arcar as consequências. Mas quando nós confessamos, abandonamos essas transgressões, esses pecados, nós alcançamos misericórdia e nós prosperamos. Isso é algo muito bom. Nós temos o perdão ao nosso acesso, nós temos a garantia de termos aquilo que está em nosso coração, que está nos afligindo, ser liberto. E assim nós podemos ter uma vida mais abundante e digna. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lhe lisonjeia. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é pecado, esse é companheiro destruidor. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas os que fecham os olhos para eles será coberto de maldições. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Fechando, então, o capítulo 28, nós entendemos que a felicidade está em temer o nosso coração, o Senhor, está em seguir os seus princípios, está em buscar a sabedoria, enquanto que aquele que domina e endurece o coração cai na desgraça. Aquele que não segue a sabedoria acaba arcando, acaba sofrendo as consequências de uma vida sem princípios e uma vida sem sabedoria e sensatez. Nós vimos que aquele que anda em integridade é salvo. Aquele que anda com justiça, anda com sabedoria, é salvo. Aqui tem tanta parte soteriológica da teologia de ser salvo da condenação, ser salvo do juízo eterno, mas também é salvo na vida diária, é salvo de situações difíceis, porque com sua sabedoria, com sua integridade, ele tende a se reerguer frente às crises, frente aos momentos difíceis. Versículo 19 vai nos falar que aquele que lavra a terra, aquele que é trabalhador, vai ter pão com abundância, enquanto que aquele que busca fantasias, busca coisas que são ilusórias, acaba não tendo riqueza, acaba não prosperando. Por fim, no versículo 26, nós vemos que aquele que confia no seu próprio coração é tolo, mas quem anda com sabedoria é sábio. Que nós possamos, então, finalizar esse vídeo com esse entendimento. Será que nós estamos confiando no nosso próprio coração, demonstrando uma tolice muito grande, ou nós estamos andando em sabedoria? Nós estamos confiando no Senhor, que é o autor da nossa fé também, em Hebreus fala, mas é o autor da nossa sabedoria. Que nós possamos alicerçar a nossa vida nesses princípios,
confiar em Deus, confiar nos seus mandamentos, seguir com sabedoria, seguir com integridade, para que assim nós possamos realmente viver o melhor que nós temos para viver nessa terra. Que você possa curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, para que mais pessoas também possam viver de forma íntegra, justa e sábia.